cumprimento também os nossos irmãos internautas que estão do outro lado, através do nosso canal no YouTube, a Def Alhandra, também no nosso Spotify. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que você possa aproveitar este momento, antes de nós adentrarmos na palavra, para estar compartilhando este link, para que mais almas possam ser alcançadas e que verdadeiramente Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, possa ministrar ao teu coração através da palavra neste momento. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8. Livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8. O Senhor tem colocado em meu coração palavras que realmente têm sido necessárias para os dias de hoje, onde nós vemos muitas pessoas retrocedendo devido a um espírito maligno que as tem dominado. Que espírito é esse, pastor? O medo. O medo. A ansiedade de um futuro incerto. Então nós vamos meditar sobre a palavra de Deus hoje e vamos verdadeiramente tomar posse daquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos medrosos. Esses são os nomes dos... Queria pedir para colocar na versão ARC, se for possível. Na minha versão diz, esses são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o ezenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samã, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. A Bíblia nos relata, em 2 Samuel 23, 8 em diante, sobre os 37 valentes de Davi. Mas hoje nós vamos falar somente dos primeiros 3 que são mencionados. Mas para nós entendermos os valentes de Davi, nós precisamos primeiro entender Davi. E para nós entendermos todo o contexto da história de Davi, é preciso recuarmos um momento até ao ponto em que Israel pediu um rei, como foi ministrado muito bem pelo nosso pastor Landson Ribeiro, aqui no culto de ensino e doutrina na terça-feira, a qual nós aprendemos precisamente que o povo de Israel estava cansado de um regime teocrático, estava cansado de uma teocracia governando aquele povo, e começaram a exigir por uma monarquia. A teocracia consiste no que? Um povo é guiado, direcionado e é totalmente governado pelo nosso Deus soberano. Mas o povo não queria um governante que eles não vissem. Não queriam um governante a qual eles não conseguiam ver com seus olhos. Queriam um regime, queriam um rei de carne e osso, como os outros povos tinham. Um rei que era visível, com coroa sobre a sua cabeça.
E aí, nós podemos analisar e ver a história de Israel, que é precisamente nesse momento que começa o declínio da história do povo de Israel. Porque há um perigo muito grande, amada igreja de Cristo, quando aqueles que são chamados de povo de Deus querem se parecer com o povo do lado de fora. Há um perigo muito grande, jovens, quando vocês que são um povo eleito, sacerdócio real, nação escolhida, querem começar a se parecer com o povo do lado de fora. Deus nos chamou para nós sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos povo separado, escolhido, exclusivo dele. Saul, então, é eleito. Alto, a Bíblia nos relata que ele era alto, belo, uma aparência bonita. Tinha todas as características para ser rei naquela época. Mas nós vemos que ele pecou e foi rejeitado pelo próprio Deus. Saul estava no trono, com uma coroa de ouro na cabeça, mas era rejeitado no céu. Agora nós olhamos o contexto de Davi. A Bíblia nos relata que Davi estava no meio do mato, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. Enquanto Saul estava no trono, com uma coroa na cabeça, com um exército ao seu dispor, e estava sendo rejeitado nos céus, Davi estava escondido no pasto, onde ninguém estava vendo, mas estava sendo levantado pelo próprio Deus. E a Bíblia é característica quando ela diz ovelhas malhadas do seu pai. Porque quando nós fomos estudar a palavra de Deus, as ovelhas malhadas são ovelhas de pouco valor. Então ele já era o menor da sua casa, e até mesmo as responsabilidades que o seu pai lhe confiavam eram as menores possíveis. Porque quando alguém é responsável, nós lhes confiamos as coisas de mais alto valor para ele proteger. Mas quando nós vemos que alguém não serve para nada, olha, guarda esta chave para mim, olha, guarda isso, guarda as ovelhas malhadas para mim. E mesmo assim nós vamos ver a história de Davi. Ele era menor da sua casa, rejeitado pela própria família, pelos seus próprios irmãos, a ponto de o próprio pai se esquecer dele quando o profeta chegou para ungir um rei na sua casa. Jessé, apresenta-me os teus filhos. Samuel, aqui estão todos eles. Um por um. Não, esse também não. Esse é bonito, tem aparência, tem estrutura, tem o porte físico, mas não é esse que Deus quer. Deus, quando Samuel entra na casa, olha para os filhos de Jessé, Deus dá um alerta para Samuel: Samuel, não te atentes para a aparência. Porque quem olha para a aparência é o homem. Eu contemplo o coração. Aleluias. Eu contemplo o coração. Porventura, quem chega aqui hoje e olha para estes jovens tremendo, cheios de temores por simplesmente estar em cima deste altar, para fazer uma leitura, para cantar um louvor, para exaltar o nosso Deus, podem até mesmo dizer: não, esse daí não vai conseguir, esse daí é muito pequeno, esse daí não tem aparência, esse daí é muito magro, esse daí não parece ser o tal, esse daí não tem a homilética, esse daí não tem a voz, é atraente para um pregador. Meus queridos, não se atentem para a aparência. Deus está olhando o coração daqueles que estão disponíveis para Ele nesta noite. Um detalhe poderoso sobre a vida de Davi. A Bíblia nos relata que no Antigo Testamento se derramava óleo sobre a cabeça de 3 pessoas.
sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, rei e profeta. Mas se nós formos para a história de Davi, a Bíblia nos relata que Samuel chegou para ungir a rei, mas em nenhum momento ele falou para Davi, falou para Jessé ou falou para os irmãos para que ele estava derramando aquele azeite sobre a cabeça de Davi. Nós sabemos a história porque conhecemos o fim dela. Mas no momento que Davi estava recebendo a unção sobre a sua cabeça, ele não sabia para que ele estava sendo ungido. Mas uma característica importante de Davi é que ele não fugiu daquilo que lhe foi confiado. Ele não sabia o que estava à sua espera, ele não sabia o seu propósito, ele não sabia qual era o caminho que ele teria que trilhar. Mas ele sabia de uma coisa: aquele que está me ungindo neste momento, ele vai me dar a força para chegar até o final, ele vai me dar as condições necessárias para vencer qualquer batalha. Aquele que está derramando a sua unção sobre a minha cabeça, ele é fiel para pelejar comigo, independentemente do problema ou da circunstância. Tem muita gente que quando olha para a dificuldade, para o tamanho do seu problema, começa a querer recuar e a voltar para trás. Mas hoje Deus está levantando em nosso meio pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, valentes como Davi. Um povo valente como Davi, que mesmo sem conhecer o seu futuro, que mesmo sem conhecer para aquilo que ele foi chamado, não vai retroceder, não vai voltar para trás. Agora veja, o versículo que nós fazemos menção nesta noite são de 37 valentes de Davi. Uma coisa poderosa que nós precisamos entender, e aqui eu aplico para a vida de toda a liderança da igreja: quando nós nos colocamos na posição de Deus, quando nós colocamos na posição que Deus quer que nós estejamos, o nosso ministério começa a virar o nosso reflexo. Por que é que no meio do exército de Davi houve 37 valentes? Começaram a aparecer 37 homens que verdadeiramente executaram feitos poderosos e assombrosos de tão grandes que foram. Porque Davi há muito tempo atrás se colocou na posição que Deus queria que ele estivesse. E quando nós nos colocamos na posição, todo o ministério que nós lideramos começa a se tornar o nosso reflexo. Ah, pastor, mas está muito difícil. O problema não está em quem nós estamos liderando, o problema está em nós. E quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu comecei a entender que na verdade o que sucedeu na vida de Davi, o que sucedeu na vida desses 3 valentes de Davi, de Josebe-Basete, de Eleazar e de Samã, foi precisamente frutos de um posicionamento de um líder. Foram frutos de um posicionamento de um líder. Se Davi tivesse recuado, se Davi na hora que estava sendo ungido, ele tivesse olhado: não, eu não quero essa unção sobre a minha cabeça. Mas você nem sabe para que você está sendo ungido. Não, mas eu não quero.
E aí vem uma frase que muda toda a mentalidade do ambiente daquela casa. Você está pronto? Não importa se tem mais tempo de crente, se tem diploma, se é mais bonito, se é mais importante, se fala melhor, se canta melhor. Aquilo que Deus reservou para a tua vida é para a tua vida. Ninguém rouba, ninguém toma, ninguém tira. Tem o teu nome, tem o seu sobrenome, tem o teu tamanho, tem o teu propósito, tem uma unção de Deus liberada sobre a tua vida. Aleluia! Ninguém se assenta enquanto o escolhido não chegar. Todo mundo de poderia fazer, mas eu sirvo a um Deus que valoriza os pequeninos. Vocês sempre se atentaram para a minha pequena estrutura, para a minha pequena aparência, mas eu sirvo a um Deus que contemplou o meu coração. Aleluia, chegou o meu tempo, o Senhor se lembrou de mim, a promessa vai se cumprir, porque o meu Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Agora veja, nós já vamos adentrar sobre os valentes. Davi, ele tem uma unção sobre a cabeça, tem promessa liberada. Mas há um processo, há um espaço entre a promessa e o seu cumprimento. Ele tem unção derramada sobre a sua cabeça, tem a promessa, mas há um espaço. E esse processo que ele passa, nós olhamos a história, é um processo doloroso, sofrido, não é fácil. Mas se Deus falou que Ele iria chegar, Ele vai chegar.
Se Deus liberou uma promessa sobre a tua casa, se Deus liberou uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, se prepare, se posicione, porque a promessa vai se cumprir. Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia nos relata que Deus nos dá um fardo. Este continente. Se dependesse da opinião dos homens, de muitas pessoas, nós não estaríamos aqui. E a Bíblia nos relata que Davi,
ele vai parar em um lugar que seria o fim de muitas pessoas. Que lugar é esse? Uma caverna. Sozinho, solitário, passando pelo processo. Entenda, porque entre a promessa e o cumprimento da promessa é doloroso. Ah, pastor, mas a vitória vai ter sabor de mel. Vai, claro que vai. Mas para isso acontecer tem que espantar muita abelha, meu irmão. Para a vitória ter sabor de mel, se você não estiver preparado, você pode observar, o apicultor, ele tem ali o traje para ir colher o mel. Porque quem não vai preparado para desfrutar dessa bonança, vai sair inchado, cheio de picadas, dolorido. Mas o Senhor, naquele lugar, onde seria o fim de muitos homens, um lugar de solidão, Ele começa a enviar precisamente homens. Ah, então, peraí, agora é o momento da vitória de Davi. Semana passada nós estivemos ministrando sobre a multidão que estava com Jesus no monte. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração, que Deus envia homens para Davi. Davi estava vivendo uma vida de fugitivo, precisando de homens capacitados, preparados, excelentes guerreiros. E eis os homens que Deus envia a Davi, homens endividados, problemáticos e cheios de dificuldades. Mas veja, homens que Deus levantou para serem valentes, para fazer história, para ajudar a cumprir a promessa que estava na vida de Davi. Aleluia. Entenda isso nessa noite. Deus vai levantar pessoas que acreditem em você, que coloquem o ombro debaixo da tua cruz e te ajudem a carregar, que pessoas que verdadeiramente olham para você e digam: o teu problema é o meu problema, independentemente, meu irmão, mesmo que ele tenha que usar o devedor, a prostituta, o morador de rua, Deus vai levantar valente
O importante não é o número de pessoas. O importante não é a quantidade dos homens que estão prontos para guerrear. O importante é se Deus está presente na batalha. Se Deus não está com os 32 mil, ele pode ter um exército muito grande. Mas se Deus não está presente, ele perde a batalha. Meu querido, Deus não precisa de grandes multidões para operar algo grandioso. Deus não precisa de uma grande quantidade de pessoas para fazer o que ele quer fazer nesta cidade. Tem muita gente com o ministério de Jesus. Tem uns que são mais próximos, que se destacam, que são diferenciados.
800 guerreiros para apenas um homem e uma lança. Mas Deus estava com ele. Agora veja, o segundo valente que nos foi apresentado, Eleazar. A Bíblia relata que lutou tanto, que teve uma câimbra tão forte na mão, que não podia largar a espada. A melhor
poder sobre a tua vida. Espírito da ansiedade não terá mais poder sobre a tua vida.